cavaleiro templário é verdadeiramente um cavaleiro destemido e seguro de todos os lados. A sua alma é protegida pela armadura da fé, assim como o seu corpo está protegido pela armadura de aço. Ele é, portanto, duplamente armado e sem ter a necessidade de medos de demônios e nem de homens. São Bernardo de Clairvaux, patrono da Ordem Templária. O DNA destes cavaleiros, que posteriormente se tornariam guardiães dos tesouros e segredos místicos do Templo de Salomão, é o mesmo encontrado nos cavaleiros templários de ontem e de hoje. Separados por séculos de lutas, os medievais cavaleiros templários foram responsáveis pela proteção da família sagrada e dos peregrinos que viajavam à Cidade Santa, recém-conquistada dos muçulmanos. E os irmãos, pertencentes às ordens templárias atuais, que mantêm a mesma galhardia em defesa dos princípios cristãos, em prol do desenvolvimento planetário, sendo valorosos guardiães dos tesouros da humanidade, como a floresta amazônica, por exemplo, travam suas lutas, carregando os mesmos símbolos e conhecimentos secretos e sagrados. Por isso superaram o tempo. Lutam pelos mesmos ideais de liberdade, igualdade e fraternidade. Por isso não perderam sua identidade. E, sobretudo, mantiveram a mesma fé inabalável, razão de suas vitórias. Não a nós, Senhor, não a nós, mas pela glória de teu nome. É correto dizer que os cavaleiros templários surgiram na França há 901 anos, sob o comando de Jürgen Speyer, e que na França também sofreu sua maior baixa quando o rei Filipe IV, para não honrar seus compromissos com a ordem, passou a perseguir, assassinar e se apoderar dos bens dos cavaleiros, conseguindo com o aval do Papa Clemente V dissolver a ordem. Mas não conseguiu exterminá-la. Seria impossível dissolver um movimento com inspirações divinas e já consolidada em grande parte da Europa. A história é capaz de rastrear as marcas deixadas pelas ações dos cavaleiros templários praticamente em todo o mundo. Eles, além de terem construído grandes obras que hoje são monumentos históricos, foram também os precursores de todo o sistema financeiro, como nós entendemos hoje. Podemos dizer que os cavaleiros templários, além de toda a sua luta cristã, foram os inventores dos bancos, quando transportavam ou garantiam o transporte de grandes valores até Jerusalém. Isso para citar só um exemplo. Homens ilustres que colaboraram grandemente para a evolução humana foram cavaleiros templários. Se você assistiu ao filme de Dan Brown, Código da Vinci, talvez tenha percebido a relação com a história dos cavaleiros templários e o sagrado feminino. E talvez tenha percebido que Vasco da Gama, Cristóvão Colombo e Pedro Álvares Cabral foram grandes mestres da cavalaria templária e tinham em comum o fato de usar a cruz da cavalaria de Cristo nas velas de suas naus, quando partiram para descobrir novos continentes e países, inclusive o Brasil. E quando lá chegavam, hasteavam a bandeira da ordem e não a bandeira de Portugal. A floresta exuberante é um santuário da humanidade. E o Papa Francisco, no Vaticano, decide pelo Sínodo da Amazônia, fato que gerou grande polêmica no mundo e hasteou uma bandeira de luta para a Ordem dos Cavaleiros. Na missa templária realizada no Amazonas e celebrada pelo arcebispo de Manaus, Dom Sérgio Castriani, os Cavaleiros Templários, do Preceptório e Priorado do Castelo de Tomar, número 61, consagrado em Manaus, Amazonas, subordinado ao Grande Priorado do Brasil, das Ordens Unidas Religiosas, Militares e Maçônicas do Templo de São João de Jerusalém, Palestina, Rhodes e Malta, e os maçons do Grande Oriente do Brasil, Amazonas, enviaram uma mensagem ao Supremo Pontífice de que a guarda está pronta para defender os interesses maiores dos cristãos e da humanidade. A maçonaria
Neste contexto, é uma instituição essencialmente iniciática, filosófica, filantrópica, progressista e evolucionista. Proclama a prevalência do espírito sobre a matéria, pugna pelo aperfeiçoamento moral, intelectual e social da humanidade, por meio do cumprimento inflexível do dever, da prática desinteressada, da beneficência e da investigação constante da verdade. Nossos fins supremos são liberdade, igualdade e fraternidade. E os princípios que fundamentam nossa ordem, o amor fraternal, a caridade e a verdade. O arcebispo de Manaus, que prontamente aceitou o convite para celebrar a missa templária, explicou a visão da Igreja sobre a Amazônia, sobre os Cavaleiros de Cristo e sua missão. A bênção da emblemática cruz sagrada faz o elo entre os cavaleiros templários medievais e os modernos cavaleiros da ordem. Lutando em defesa dos mais vulneráveis e protegendo a Sagrada Família, os cavaleiros templários começaram sua marcha com apenas 9 monges guerreiros, chegando no auge de suas batalhas a contar com 20.000 cavaleiros dispostos a trocar suas vidas por suas convicções e fé. 9 séculos depois, a história continua com centenas de cavaleiros templários no Brasil e milhões no mundo, doando cerca de 3 milhões de dólares por dia em todo o planeta para ações humanitárias especialmente voltadas para a área da saúde, com foco nas crianças e vítimas de guerras e calamidades. Enquanto houver um ser humano necessitando de proteção, ou a missão for a de tornar homens bons em homens melhores, e a batalha for por liberdade, igualdade e fraternidade, a cavalaria de Deus estará pronta para lutar e travar nos planos físicos as batalhas que começam nas dimensões sutis da espiritualidade. Avante, guerreiros, que à frente vai Cristo. Avante, cavaleiros templários.